Olá, tudo bem? A partir de agora começa mais uma temporada do Universiência, um programa feito por TVs e instituições públicas de ensino superior nordestinas. Aqui a gente mostra a importância das produções científicas do Nordeste e como elas têm transformado a vida das pessoas. Vamos ver agora quais pesquisas iremos conhecer no programa de hoje. Pesquisadores da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia estudam o uso de medicamentos de controle do diabetes para a redução de ácido úrico no organismo de pacientes. Na Paraíba, pesquisadores estudam o cultivo de tomate híbrido em grande escala. A pesquisa busca garantir um produto de maior qualidade, sem agrotóxicos e com alta rentabilidade para os produtores. Veja também, no estado de Pernambuco, pesquisadores desenvolveram uma tecnologia inovadora que utiliza smartphones na identificação de poluentes presentes na água. E ainda, em comemoração aos 5 anos do Universiência, nós vamos revisitar pesquisas e acompanhar como elas se desenvolveram neste período, como é o caso da pesquisa da Universidade do Ceará, que analisou a capacidade de absorção de carbono por parte dos manguezais. Tudo isso e muito mais você confere agora no Universiência. O diabetes é uma doença silenciosa que pode atacar os nervos e causar danos ao nosso organismo, como a perda de visão, além de danificar os rins. Foi pensando na redução desses danos que pesquisadores da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, campus de Vitória da Conquista, buscam novos medicamentos com menos efeitos colaterais. Acompanhe. Segundo a Sociedade Brasileira de Diabetes, o país tem cerca de 20 milhões de pessoas com a doença, que é causada pela insuficiência ou má absorção da insulina, responsável pela regulação da glicose no sangue e pela garantia de mais energia para o nosso corpo. A diabetes pode aparecer em diversos tipos. Um dos mais comuns é o tipo 2. Este público é um dos mais afetados por problemas renais. O excesso do ácido úrico, substância produzida em nosso corpo, pode elevar os danos. A redução dessa substância por meio de um medicamento para diabetes é justamente o foco de uma pesquisa que está sendo realizada a partir de uma parceria entre a UESB e a Universidade Estadual de Campinas. Um dos pesquisadores é o Washington Luiz, professor do curso de Medicina da UESB. Trata-se de uma investigação do papel do ácido úrico em pacientes com diabetes tipo 2, em que a gente está avaliando o dano renal relacionado ao ácido úrico. A gente sabe que o ácido úrico é uma substância capaz de danificar o rim, e tem uma nova medicação, que foi uma classe chamada SGLT2, que é uma medicação que iniciou em 2018, e essa medicação ela tem capacidade de controlar a glicemia e ela protege o rim e o coração. E a gente sabe que o ácido úrico participa, como é uma substância danosa, e ao uso dessa medicação, ela reduz também o ácido úrico. Então, o que nós estamos interessados na pesquisa é avaliar quanto que essa medicação reduz o ácido úrico e, portanto, relacionado com essa redução, quanto a gente obtém de proteção renal. De acordo com o pesquisador, a medicação que é disponibilizada para diabéticos pelo SUS faz com que a saída do açúcar pela urina seja proporcional à saída do ácido úrico. Ele explica que a coleta de dados da pesquisa está sendo feita com 50 pacientes que fazem uso do medicamento e serão acompanhados durante 1 ano. O objetivo é chegar a 55 pacientes para fazer análise estatística. Nós estamos fazendo um acompanhamento trimestral com esses pacientes, que são pacientes com diabetes tipo 2, acima de 65 anos de idade, e que tem uma função renal com a função com clearance, que é a filtração renal, acima de 45 ml por minuto por 1,73 m². Então, esses indivíduos que preenchem esses critérios estão sendo acompanhados durante o período de 1 ano.
Durante os 6 primeiros meses, nós fazemos uma avaliação nutricional, fazemos uma avaliação, o ultrassom de carótidas, para avaliar se ele tem placas na carótida, que são os vasos que levam o sangue para o coração. Fazemos uma avaliação do índice de rigidez vascular, que é o índice tornozelo braquial, e nós estamos fazendo uma avaliação laboratorial, tanto do sangue quanto da urina, e a gente avalia nisso a questão de glicemia, colesterol, o próprio ácido úrico, obviamente, tanto no sangue quanto na urina. O estudo abre portas para um futuro com mais saúde e qualidade de vida para quem convive diariamente com a diabetes. Se a gente consegue comprovar isso, nós vamos ter mais pesquisas se desenvolvendo no intuito de cada vez mais entender a real participação do ácido úrico e tomarmos medidas em novos medicamentos, e já medicamentos que existem, novos medicamentos que permitam que faça o controle do ácido úrico e, portanto, proteja a saúde do paciente. No próximo bloco, você vai ver que na Paraíba, pesquisadores estudam o cultivo de tomate híbrido em grande escala, sem agrotóxicos e com alta rentabilidade para os produtores. O intervalo é rápido, a gente volta já já. Pesquisadores da Universidade Estadual da Paraíba estão estudando sobre o cultivo de tomate híbrido em grande escala. A ideia é fomentar a possibilidade entre os agricultores para garantir um produto de maior qualidade, sem agrotóxicos e com alta rentabilidade. Confira. No comércio é mais utilizado o tomate híbrido porque ele tem uma alta produtividade. Então, como ele tem uma alta produtividade, o lucro para o agricultor ele é maior. No entanto, você tem o custo com a semente, que ele é maior do que um tomate de polinização aberta. Então, qual que é essa questão do nosso experimento, que o diferencial do nosso experimento? Que a gente está utilizando um tomate híbrido, altamente produtivo, recomendado para a região, porque ele é recomendado para a questão da temperatura alta, e em sistema de cultivo orgânico, onde o fornecimento dos nutrientes é feito via adubos orgânicos e adubos de baixa solubilidade, como o pó de rocha. Então, a gente tem esse desafio do fornecimento dos nutrientes que o tomate puxa e precisa para ter uma alta produtividade de uma forma orgânica. Então, como é que a gente faz? A gente fez análise de solo e a gente viu as necessidades que o tomateiro tem para atingir a alta produtividade, que é o potencial genético dele, e a gente, a partir da análise de solo, a gente fez o cálculo da adubação, Então, aqui, por exemplo, a gente colocou esterco e o pó de rocha para fornecer o fósforo, que o solo aqui é pobre em fósforo. E, além disso, a gente faz também adubação de cobertura com biofertilizante e com humus líquido, para poder suprir essa necessidade que o tomate híbrido tem. Então, por que o tomate híbrido? Porque ele tem muita necessidade de um adubo. Se a gente faltar com um elemento nutricional, ele já mostra. Aí já vai cair a produtividade. Como, por exemplo, a gente teve aqui um desafio no início do cultivo, que é o sintoma da deficiência de cálcio, que é o fundo preto. Então, o que a gente fez? A gente aumentou o tempo de irrigação, Aí a gente também complementou com a adubação foliar, no caso com calda de cal e cinza, para que a gente possa fornecer esse cálcio que estava faltando para a planta. Então, veja, a gente viu que precisava ajustar, a gente estudou qual era o problema e a gente viu uma forma de corrigir dentro do que a gente pode utilizar dentro da agricultura orgânica. A gente atrai os inimigos naturais para a plantação e a gente preserva esses inimigos naturais. E como a gente pode atrair? Manejo das plantas. Então, por exemplo, o coentro com o tomate são plantas que já são reconhecidas como plantas companheiras. O que o coentro faz com relação ao tomate? O cheiro do coentro espanta as principais pragas do tomateiro, as pragas que disseminam virose, como pulgão, mosca branca. E, além disso, ele atrai os inimigos naturais, que os inimigos naturais eles se alimentam de pólen e néctar também, não só de inseto.
Então, esse consórcio favorece a vida do tomate, porque no sistema orgânico, o que a gente faz aqui também é promover a resistência natural da planta. Aqui a gente está num ambiente altamente estressante, de elevada temperatura, que é uma estufa agrícola, né? Então, como é que a gente faz para promover a resistência do tomateiro aqui? A gente faz uma adubação do que ele precisa, então ele não deixa ele com fome, né? A irrigação também, de acordo com as necessidades hídricas que a planta tem. E quando eu molho só a raiz, eu não molho a folha, eu tenho menos problema com mancha foliar, também com as doenças foliares. São todas práticas que promovem a resistência natural da planta e faz com que ela fique menos afetada, né? E muitas vezes essas práticas não são vistas com o cuidado que deveria ter, que elas vão influenciar diretamente na questão da suscetibilidade da planta às pragas e às doenças, né? Então aqui a gente começou a cultivar e viu que estavam aparecendo alguns problemas de pinta, que chama mancha de cladosporium, que é uma doença típica em tomate cultivado em condições de casa de vegetação e estufa, né? Então a gente veio com a aplicação da cauda bordaleza para poder controlar a doença, né? E aí feito com muito cuidado para não estressar a planta. Aí outra coisa, por que casa de vegetação? A principal praga do tomateiro é a broca. Então, se a gente não controlar a broca em campo, a gente perde 90% da produção de tomateiro. E aqui na casa de vegetação, ela protege, não deixa a mariposa entrar para colocar os ovinhos para a larva broquear o fruto. Né? Então, é uma outra coisa para os agricultores se estimularem, porque o tomate é uma cultura que tem muito valor, principalmente tomate orgânico, porque é escasso, ninguém consegue produzir. Então, os agricultores podem se estimular em uma estrutura para produzir tomate orgânico e outras culturas mais sensíveis para vender na feira, né? Ou para venda direta, enfim, para disponibilizar no mercado essa riqueza para a nossa vida, né, para o meio ambiente. Então, a gente tem muita tecnologia desenvolvida, o que falta é a gente aplicar, né, e mostrar que dá certo, sim, né, se a gente colocar a mão na massa. Cientistas da Universidade Federal de Pernambuco desenvolveram uma tecnologia inovadora no programa de pós-graduação em Química. O método consiste em utilizar smartphones para identificar poluentes na água de forma mais rápida e acessível. A ideia justamente é para que qualquer pessoa, né, desde uma pessoa até que realmente já tem uma boa fundamentação teórica da química, né, como aquela pessoa mais leiga que possa utilizar, porque todo o processo, o método em si, ele é realmente bem simples e fácil de aplicar, né, qualquer pessoa. Então, o intuito, né, seria, antes mesmo de desenvolver o método, seria para autoridades ou pessoas diretamente ligadas, né, ao processo de coletagem, né, de manutenção, de monitoramento desses poluentes, né, das águas ambientais, que possa utilizar esse método. A gente analisa a água através do RGB, onde a gente vai ter valores de RGB ali na nossa foto, e através desses valores a gente constrói uma curva de calibração e através dessa curva a gente consegue quantificar a quantidade de poluentes na nossa água. Essa pesquisa ela teve como base, né, o projeto de mestrado, né, da mestranda, no caso, a Elaine Santos, né? E a ideia do projeto em si, né, era desenvolver um método, né, que fosse ambientalmente amigável, né, que usando como subsídio a química verde. A química verde, no caso, é utilizar métodos solventes que sejam ambientalmente amigáveis para o ambiente, que não cause dano, né, para esse ambiente, né, que gerasse muito pouco resíduo, né, de solventes tóxicos e que pudesse, no caso, desenvolver, né, um método de análise que fosse portátil e que fosse detectado no próprio ambiente, ali da própria coleta. A gente pode analisar em qualquer ambiente, a gente pode fazer análise tanto em laboratório quanto também em sítio, no próprio local. A gente leva o nosso material, no caso a nossa caixa ali para retirar a foto, levamos o celular, as vidrarias e faz no local mesmo, sem precisar trazer água para o laboratório. É um método que é relativamente barato, utiliza pouco material, poucos reagentes. A gente vai ter aí cerca de 300 microlitros, então é um volume irrisório, basicamente, muito pouco, muito baixo. E não vai ter risco de contaminação tanto ambiental, com descarte de reagente, quanto também com analítica, que não vai estar trabalhando com materiais que são altamente tóxicos. Então a gente retira uma pequena alíquota, cerca de 300 microlitros da nossa amostra,
e colocamos na nossa placa. Então, para retirarmos a nossa imagem digital e vermos e fazermos a nossa curva de calibração, a gente vem para uma câmara escura, onde essa câmara contém LEDs para deixar a iluminação uniforme. Então, adicionamos aqui, ligamos nossos LEDs e fechamos nossa caixa para que não haja interação entre a luz externa com o LED que está aqui na nossa caixa. Então, aqui a gente vem com o smartphone, todo mundo hoje tem um smartphone, e utilizando o aplicativo, por exemplo, o Photometrics, a gente consegue capturar a nossa imagem aqui pela câmera do smartphone para que a gente possa fazer a nossa curva de calibração e quantificar a nossa amostra real, no caso a amostra que está contaminada. E a metodologia é relativamente fácil, então qualquer pessoa que for ali treinada por nós aqui no laboratório ou por qualquer outro químico consegue fazer essa metodologia. Uma vez que não vai trabalhar com equipamentos que são relativamente caros, a gente vai trabalhar com smartphone, então você pode usar seu próprio smartphone e a metodologia é bem simples, rápida e prática. No próximo bloco, vamos celebrar os 5 anos de Univerciência, revisitando pesquisas que fizeram a diferença no dia a dia das pessoas. E a nossa retrospectiva começa pelo estado do Ceará. O intervalo é rápido, a gente volta já. Em 2025, a Univerciência comemora 5 anos no ar. E para celebrar essa data tão especial, nós vamos, a partir desta temporada, revisitar algumas pesquisas apresentadas em nosso programa e conferir seus avanços e resultados. Hoje, viajaremos até o estado do Ceará. Por lá, na Universidade Federal do Estado, pesquisadores do Instituto de Ciências do Mar analisaram o estoque de carbono em diferentes áreas de um manguezal localizado na região metropolitana de Fortaleza. Vamos conferir. Os manguezais cumprem uma importante função na natureza. Eles estabilizam a costa, reduzem a erosão causada pelas marés e suas raízes servem de berçário natural para diversas espécies de animais. Pesquisas mais recentes mostram ainda que os manguezais, por reterem muito carbono do ambiente, são grandes aliados do enfrentamento aos problemas causados pelas mudanças climáticas. Na região metropolitana de Fortaleza, pesquisadores da Universidade Federal do Ceará estudam o manguezal do estuário do Rio Pacoti e desenvolvem um projeto de recuperação desse ecossistema. Como é uma área que está recuperando, está tendo uma regeneração muito grande do manguezal, a gente vem acompanhando isso desde 2017, então é uma área que realmente o manguezal cresceu muito. Quando o manguezal cresce, ele tira carbono da atmosfera. Então a gente está analisando então o estoque de carbono em diferentes áreas desse manguezal. A gente está fazendo um levantamento bibliográfico, então a gente faz uma busca bem intensiva de literatura, ver o que a literatura usa como metodologia para ver se existe um padrão nacional sobre os quantitativos de carbono no Brasil. O segundo passo é também medir essas quantidades no próprio manguezal. Então a gente vai até o manguezal, a gente coleta amostras, a gente traz amostras para o laboratório, a gente processa, processar é fazer uma pesagem, é fazer um procedimento químico. E a gente faz esses procedimentos para constatar quanto tem de carbono ali naquela areia do manguezal. E também a gente faz as medidas das árvores. Então, medindo as árvores, a gente consegue saber qual é o estoque de carbono na vegetação do manguezal. A gente consegue ver que essa região tem muito carbono no manguezal, que a gente chama de carbono azul. E a gente consegue perceber que ambientes como o nordeste do país e o norte do país, que tem maiores amplitudes de maré, que a maré varia, vai lá em cima e depois vai lá embaixo, variando uma grande quantidade de água, eles conseguem concentrar mais carbono no solo. A gente coleta amostras do solo em diferentes áreas da nossa área de estudo, com diferentes níveis de degradação. A gente tem uma área que foi degradada, no caso das salinas, onde antigamente eram salinas. A gente tem uma área de apicum, que é uma área desprovida de vegetação, mas que faz parte do ecossistema manguezal também. E a gente tem uma área preservada, que é uma área de floresta nativa, floresta bem desenvolvida, considerada saudável. E a gente compara as estimativas de carbono de cada uma dessas áreas. A gente pega tubos de solo, que a gente chama de testemunho, a gente insere esses tubos no solo e puxa. Então a gente vai ter um perfil do solo
né, em camadas, desde a superfície até uma camada de cerca de 1 metro de profundidade. E a gente pode analisar, camada por camada, o teor de carbono que está contido ali naquele solo. A gente achou diferenças muito significativas entre as áreas. A gente viu que a área que foi degradada, a área que antigamente havia salinas, é a área que tem os menores estoques de carbono. Quando a gente impacta o solo, quando a gente desmata e tira parte daquele solo, seja 10 centímetros de solo, seja 1 metro de solo, escavando, a gente vai fazer com que aquele carbono que antes estava guardadinho ali, ele entre novamente em contato com o oxigênio da atmosfera. E quando esse carbono entra em contato com o oxigênio, a gente tem novamente o CO2. Então ele volta para a atmosfera na forma de CO2. A gente vê também que mangues mais desenvolvidos, mais antigos, com as árvores maiores, elas também têm um armazenamento maior. E aqui no Ceará, como tem o desenvolvimento da atividade da carcinocultura, a gente considera que é uma região que é também bastante estudada, porque esses ambientes, quando eles são os ambientes tanto de manguezais quanto de apicum, quando eles começam a ser degradados, quando eles têm a sua função alterada, eles passam a emitir quantidades de carbono. Então, eles começam a ser fonte de carbono, né? Isso diz muito do quanto que a gente precisa proteger e recuperar áreas degradadas. Essas plantas são aliadas, né, de toda a biosfera do planeta. Elas são grandes aliadas para manter o equilíbrio ecossistêmico e, consequentemente, para manter nossa qualidade de vida, né, para a nossa existência também. De 3 anos para cá, esse projeto caminhou. Dentro do projeto, vários alunos participaram. Foram feitos TCCs, dissertações de mestrado, teses de doutorado, que resolveram algumas perguntas que a gente tinha do início. Questão das facilitadoras, questão do carbono, quanto de carbono tinha, quanto de carbono ia estocando ao longo do tempo. Essas perguntas foram todas respondidas com esses trabalhos de conclusão e com a publicação dos artigos em revistas internacionais. À medida que isso foi acontecendo, novas perguntas foram surgindo dentro do projeto. Então a gente entrou em uma segunda fase, que é aprofundar alguns aspectos, principalmente com relação a questões do solo. E também a gente entrou numa fase que a gente chama de uma comparação internacional. A gente está com um aluno que veio de Bangladesh, que trabalha com recuperação de manguezal lá em Bangladesh, que a gente vai fazer agora algumas comparações entre o Bangladesh e o manguezal do Pacuti. E aí a gente vai aprofundar algumas questões com relação ao solo. Com a continuidade do projeto, a gente espera que de fato o manguezal se recupere. Nesses primeiros resultados que a gente tem da área, a gente tem acompanhado um acúmulo de carbono no ambiente e além disso a gente tem avaliado outros serviços ecossistêmicos que são prestados por esse manguezal em recuperação. Então a gente sabe sim que as características do ambiente, principalmente relacionadas aos solos, estão mudando no sentido de que aquela área vai ser recuperada. A gente tem calculado que entre 40 e 35 anos seja o tempo necessário para aquele manguezal se restabelecer. Tentamos comparar as duas regiões climáticas, aqui em Bangladesh e no Paquistão. E parece que o clima é totalmente diferente nas duas áreas. Então, podemos tentar avaliar ou medir a diferença entre elas ao longo do crescimento da área de restauração. Um programa como o Universiência ele é muito importante, por quê? Porque ele permite que a gente leve para a população o que é feito dentro da universidade. Muita coisa que é feita aqui, às vezes, gera produtos, gera teses, dissertações, artigos científicos, contribui com a ciência. Tem importância para a sociedade, mas às vezes a sociedade não fica sabendo. Então, veículos como esse e outros permitem que a população, que é quem financia essas pesquisas, saiba o que está sendo feito e o que está dando de retorno para ela. Essas pesquisas todas têm um retorno para a comunidade, né? E ela saber o que está sendo feito é importantíssimo. O Universiência de hoje fica por aqui. No próximo programa traremos mais pesquisas inovadoras para a gente conhecer o que tem sido produzido nas instituições públicas de ensino superior nordestinas. Caso tenha alguma dúvida ou sugestão, envie um e-mail para universiencia@uesb.edu.br que a gente te responde em um próximo programa. Muito obrigado pela sua companhia. Até mais.